Fala galera, eu sou o Saulo e hoje eu vou mostrar como é que a gente pode estar fazendo esse efeito aqui com o novo sistema de partícula Eu Pyro dentro do Cinema 4D. Bom, esses frames são bastante inspirados num trabalho que a gente fez há um tempo atrás para Too Fresh, mas é uma produtora americana bastante focada em esportes, muito focada em esportes. E a gente fez esse trabalho aqui da VDM, a gente fez esse trabalho para a liga de colegial, para a liga universitária do canal NFL Network. A ideia era que tivesse duas colisões de fumaça, né, do Steam, com confete, que é o principal elemento desse pacote que a gente montou, que é o confete. O confete está presente em praticamente todas as peças. Bom, para esse frame ser feito, a gente utilizou Turbulence FD mais X-Particles, para a gente conseguir gerar fumaça e gerar o advection das partículas, né? Acabou sendo um trabalho de praticamente 3 semanas, com o RND começando com Pyro normal, para terminar com Turbulence FD. E essa daqui é a minha versão desse tutorial de hoje. Bom, vamos lá. A gente vai começar, a gente vai usar o mesmo shape, que é o shape de bola, né? O mesmo shape da Too Fresh, que é esse shape de bola de futebol americano. Bom, então aqui a gente vai abrir o Asset Browser, a gente vai procurar BAL, que eles têm uma bola de futebol americano, aqui. E ela vai vir aqui bem pequena. Bom, uma coisa para simulação sempre funcionar de maneira muito correta, assim, é a escala, né? Em relação ao tamanho das partículas e como ela vai se comportar em todo o ambiente. Bom, essa bola está muito pequena para a gente conseguir fazer uma boa simulação. Então eu vou usar como base o cubo do próprio Cinema 4D. E a gente vai escalar a nossa bola até o cubo sumir. Aqui, ó, a partir daqui a gente já começa a ter um tamanho legal para a gente fazer a simulação aqui dentro, né? Bom, aqui a gente pode deletar o cubo, aqui a gente vai ter a nossa bola, só que essa bola ela tem uma malha muito densa, que tem certas regiões onde a malha é muito mais densa, ela tem um corte aqui no meio, que também vai dificultar a simulação, e assim, se a sua malha base não tiver adequada, um cálculo que deveria demorar 2, 3 minutos, pode demorar horas e horas e ele acabar ficando todo bugado no final, né? Então é por isso que é sempre bastante importante a gente cuidar do lugar onde vai ser simulado. Então essa nossa bola aqui a gente vai ocultá-la. A gente vai pegar só a bola, com Ctrl arrastado a gente vai puxar ela para fora, e aqui a gente tem a bola. Como é que a gente pode simplificar essa bola? Para a gente conseguir simular. Eu vou usar um volume mesher, um volume builder, um volume mesher e um remesher, para a gente diminuir a quantidade de polígonos aqui. Bom, olha lá. Essa bola aqui ela já está bem melhor, porque ela já está bem lisa, ela vai funcionar bem melhor para os cálculos da simulação. Porém, ela ainda está muito densa. Então eu vou usar 50% da densidade dessa mesh aqui. Ou seja, 50% da quantidade de polígonos vira isso daqui. Isso daqui eu acho que já está bem bom e já deve funcionar legal já com a nossa simulação. Então, eu vou vir aqui, vou dar o botão direito e vou colocar em Connect Object mais Delete. Tudo vai sumir, tudo vai virar uma peça única assim. Bom, agora a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, vamos vir aqui em Render Tags e Display. E aqui dentro da tag de Display a gente vai colocar Use para o primeiro, e a gente vai setar para Lines, ou seja, agora a gente consegue ver através da bola. E o nosso próximo passo agora é começar a setar o setup de Pyro. Para setar o setup de Pyro, a gente vai criar uma esfera, vou colocar aqui um tamanho de 35 talvez, vamos diminuir um pouco, vamos setar a nossa mesh para hexahedron, que daí ela vai ficar quadrada, assim ela vai ficar mais uniforme, que também vai funcionar melhor para a simulação. A gente vai jogar uma aqui, um Ctrl selecionado a gente vai jogar outra para cá, e agora a gente tem duas. Se o objetivo é fazer a colisão da fumaça, então agora é o nosso momento de adicionar a nossa tag de Pyro. Vamos vir aqui, colocar um Pyro Emitter. Outro Pyro Emitter. Só arrastar para cá vai ficar mais fácil. Bom, aqui dentro a gente já pode simular já. Eles vão estar parados, mas como a gente quer movimento, a gente vai vir aqui em Velocity. Vamos colocar para setar velocidade absoluta, Set Absolute Velocity. A gente vai zerar, cada direção dela representa um eixo, ou seja, X, Y e Z. Como a gente quer só no eixo Z,
A gente vai zerar o Y e a gente vai começar com 10, talvez, aqui, ó. E agora ela já tem um movimento. Estão todas para o mesmo lado. Então a gente vai pegar a bola da direita, da bola da esquerda, que é o Sphere, e a gente vai colocar aqui para -10. E agora elas se encontram aqui no meio. Eu também estou achando um pouco pouca força, então a gente pode colocar 1000 aqui de força. Né? Agora as duas já se encontram aqui no meio. Mas aqui a princípio que está se encontrando apenas fogo, e a gente quer fumaça. Então a gente vai vir aqui na densidade, density das duas tags, com as duas tags selecionadas. Aqui a gente vai colocar 1000 e aqui a gente vai colocar 50. Olha lá. E a partir daqui agora a gente já tem fumaça. Bom, talvez tenha sido muito. Vou diminuir a nossa velocidade para 500, para ele ser mais devagar, e também vou diminuir a quantidade de fumaça emitida. Vou colocar 50-50. Olha lá, agora a gente já tem bem menos assim fumaça e elas já se comportam de maneira melhor. Bom, outra coisa que a gente também pode fazer é vir aqui no nosso Pyro Output, que é ele que controla todos esses dois emitters aqui. A gente vai vir aqui e vai tirar um pouco da dissipação da fumaça. A gente vai colocar 1%. Ó, e agora a fumaça está bem mais densa e ela se espalha de uma melhor forma. Fica bem mais tempo na tela. Né? Bom, aqui não está acontecendo colisão. A gente pode jogar a tag de collision. Aqui. A gente pode só jogar a tag de colisão e a partir daqui ele já começa a colidir. Uma coisa que é sempre interessante de fazer quando você tem simulação é duplicar essa mesh para que ela tenha dois lados. Né? Porque o que acontece? Aqui a normal, a normal de dentro está apontada para fora. E então a parte de dentro ela não vai simular de maneira adequada. O que a gente pode fazer? A gente pode jogar um Cloth Surface, colocar um de tick. Ou seja, agora a gente tem duas normais, uma apontando para cada lado, uma apontando para dentro e outra apontando para fora. E jogar essa tag aqui para cima, jogar esse daqui para cima e agora a simulação já vai funcionar melhor. Aqui eu acho que ela ainda está emitindo muita fumaça, porque ela está preenchendo tudo muito cedo. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho da bola para 32, talvez. E vou diminuir também a quantidade de fumaça emitida. Eu vou colocar 25, 25. Olha lá, tem menos fumaça, ela demora mais tempo para preencher. Bom, essa fumaça está com voxel muito grande. Então, para a gente aumentar a qualidade desse voxel, a gente vai colocar 2 aqui em vez de 5 no voxel size. Olha lá. Agora a gente já tem uma fumaça muito mais bonita, com muito mais qualidade. Bom, a próxima coisa aqui que a gente pode fazer é aumentar um pouco a temperatura da fumaça. Por quê? Com a temperatura maior, as partículas que estão ao redor vão fluir melhor na esteira de turbulência da simulação, sabe? Nos vórtices que são criados. Olha lá. E agora ele preenche melhor toda a bola. Outra coisa também legal de se fazer é adicionar cor. Vamos vir aqui nas duas tags, vamos adicionar cor. Uma a gente pode colocar azul, outra a gente pode colocar vermelha. E a partir daqui, ó, agora a gente tem duas fumaças. Aqui a cor está alterando por causa da emissão da temperatura. Se a gente desligar a temperatura, ela vai parar de alterar a cor. Bom, com isso tudo setado, agora a gente pode partir para o sistema novo de partículas, para gerar o advection. Para vir aqui, a gente vai vir aqui na aba de Simulate, vamos habilitar aqui dois Mesh Emitter. Repare que os dois vão criar grupos de partículas diferentes. Isso é importante para a gente conseguir manter a maneira como tudo funciona mais organizado. Bom, como a gente tem duas fumaças, uma azul e uma vermelha, então a gente também vai alterar aqui a cor dos ícones para uma azul e um vermelho. Essa bola da direita, como ela é azul, eu vou vir aqui alterar a cor dela para azul. Essa bola da vermelha, essa bola da esquerda, ela é vermelha, que a gente pode alterar a cor para vermelha. A gente vai selecionar tudo que é da esquerda, que é esses daqui, e jogar para vermelho. De novo. Todos os ícones lá mudaram de cor. E tudo que é da direita a gente pode jogar para azul, para manter o projeto mais organizado. Aqui, ó. Aqui. Agora, assim a gente consegue ter muito mais visão do que está acontecendo aqui.
Bom, agora com o nosso setup de partícula já criado, a gente vai vir aqui no nosso emitter azul. Vamos jogar a nossa bola azul. Bom, a gente vai vir aqui no nosso emitter azul, vamos clicar aqui em Emission, vamos jogar a nossa bola azul dentro do Emission. Mesma coisa que no emitter vermelho, vem aqui em Emission e joga a bola vermelha dentro do emitter vermelho. A partir daqui ele já vai começar já a emitir partículas. Essas partículas estão sendo emitidas para todos os lados. Bom, uma maneira da gente limitar isso é a gente selecionando sempre os dois emitters, que agora todos os parâmetros vão ser iguais. Vamos tirar a velocidade delas. Assim, elas já vão permanecer sendo emitidas, porém só aqui dentro da esfera. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar a visualização do Pyro. Não. Mas elas estão sendo emitidas dentro da esfera. Apenas dentro da esfera e com isso ela não consegue sair. Bom, a próxima coisa aqui que a gente pode fazer é mudar a cor. A gente pode colocar vermelho de novo para ajudar a identificar e azul do outro lado. E agora a gente vai ter as cores da partícula. Ó, não está aparecendo aqui porque tá oculta. Bom, a próxima coisa aqui que a gente vai adicionar, que a gente vai mexer aqui no parâmetro de emissão dos dois emitters. Vamos colocar para constante, vamos colocar por frame, e vamos colocar algo próximo de 5.000. Quer dizer que a cada frame serão emitidas 5.000 partículas por emitter, ou seja, são 10.000 partículas por frame. Para que tudo comece a funcionar e a gente comece a ver como essas coisas estão funcionando, a gente pode vir aqui na aba de simulação, vir aqui em Modifier e adicionar um Pyro Advect. Se a gente adicionar o Pyro Advect fora das pastinhas do Particle Group, ela vai afetar globalmente a cena. Bom, a gente precisa de um Pyro Advect só para toda a cena. Bom, depois disso, as próximas coisas que a gente precisa colocar é um Collider. Por quê? A nossa esfera, as nossas partículas, elas acabam saindo para fora da nossa geometria mesh aqui. Para evitar que isso aconteça, a gente vai vir aqui de novo em Simulate, vai vir aqui em Modifiers e vai colocar um Collide. E de novo, como ele está fora, ele já vai começar a afetar globalmente, globalmente toda a cena. Então agora as partículas param de escapar. Aqui para trás, que era para onde elas estavam escapando, elas também não escapam mais. Bom, a próxima coisa a ser adicionada é uma força chamada fricção. Para quê? Ela vai impedir que as partículas saiam acelerando por aí loucamente. Às vezes isso acontece aqui no frame 0. Às vezes elas aceleram de maneira localmente de um lado para o outro. Para evitar que isso aconteça também, para que a partícula só se movimente a partir da advecção, a gente pode vir aqui e arrastar essa barra aqui para o lado, colocar 100 de força na fricção. Isso vai fazer com que as partículas fiquem mais contidas dentro. Aqui não aparece muito, mas nos outros testes que eu fiz, essas partículas elas saíram voando antes da fumaça de fato conseguir empurrá-las. Vamos ligar aqui a nossa Redshift para ver como está o visual disso, como elas estão se comportando. Esse daqui é um teste anterior. Aqui, ó, a gente vai tirar a visualização do render da nossa mesh. E cá estão as nossas partículas. Ó. Um ponto de se levantar é que elas estão todas do mesmo tamanho, todas iguais. Então, para a gente corrigir esse problema, a gente vai de novo selecionar os dois emitters. Vamos vir aqui em propriedades e aqui no radius, a gente vai deixar 1 de radius e uma variância de 0.9. A gente pode pausar o render e simular de novo. Isso quer dizer que a partícula base vai ter 1 centímetro, porém ela vai ter variações de 0.9 para mais ou para menos. Então faz com que a gente tenha partículas bem grandes aqui e partículas bem pequenininhas aqui no fundo. Claro, a gente pode diminuir o valor base, talvez, e manter a variação e tal, mas eu vou manter assim. Talvez diminuir aqui um pouco a variação. Outra coisa que aqui também não aparece, porque a gente está usando apenas esferas, mas eu vou jogar uma RS tag e jogar um quadrado aqui de 1 para 1, para ficar mais fácil de ilustrar. Que a gente vem aqui em Mode, Custom Objects, e adiciona um quadrado. Aí ele vai substituir todas as partículas por quadrado. É que todos os quadrados estão alinhados para cima. Aqui na frente eles rotacionam, eles já começam a rotacionar porque o fogo, a fumaça faz esse movimento aqui.
e gira eles, mas em qualquer outro tipo de simulação, ele não teria toda essa randomicidade aqui na frente. Ele seria todo linear como no emissor aqui atrás. Para a gente corrigir isso, a gente vai vir aqui no Simulate, vai vir aqui em Modifier, a gente vai colocar esse Look, que é para onde as partículas estão olhando. Aqui a gente vai colocar randômico, e agora a cada partícula nova que ser emitida, ela vai vir com uma rotação aleatória. Isso é bom para a gente dar um ar mais orgânico à nossa cena e tudo mais. Bom, outro parâmetro legal aqui de mexer é que a gente pode mexer no nosso Color Mapper. A gente pode adicionar um modifier de Color Mapper. E o que esse Color Mapper faz? A gente vai jogar ele aqui dentro do grupo da partícula azul. E aqui a gente pode setar para ele mudar a cor baseado em uma propriedade. Ou seja, eu posso colocar para ele ser baseado na velocidade do eixo Z. Ou seja, quanto mais rápido no eixo Z, mais ele vai ficar azul. Eu também posso colocar aqui de maneira geral, esse magnitude. Então significa que velocidades de 0 centímetros, ou seja, estáticas, elas vão ser vermelhas, e velocidade de 50 centímetros por segundo, elas vão ser azul. Olha, então, quando a gente simular, a gente vai ter esse tipo de visão. Elas são azuis aqui porque elas estão rápidas, e aqui quando elas ficam devagar, elas diminuem de velocidade. Olha lá, o vermelho é porque elas estão paradas. Bom, agora com tudo funcionando, a gente pode passar para o cache. A gente pode fazer um cache e um retiming para que as partículas se comportem dessa mesma maneira, que é onde elas aceleram e daí ela diminui de velocidade no centro. Bom, para isso a gente vai ter que cachear toda a nossa cena, né? Depois de tudo setado, a gente já conferiu já no render que está tudo funcionando. Então a gente pode pegar aqui em qualquer item desses. Antes disso, Pyro, a gente vai vir aqui no Pyro, vai vir aqui na cena. Perdão. A gente vai vir aqui no Pyro, vai vir aqui em objeto. E aqui na cor a gente vai colocar ligado. Ou seja, ele vai exportar a cor também quando ele fazer o cache do VDB. Bom, tudo isso feito, a gente vai clicar aqui em qualquer grupo de partícula e vamos mandar cachear a cena. Aqui ele vai pedir uma pasta. Lembre-se sempre de salvar em um SSD. A gente precisa da melhor velocidade possível na hora de salvar. Por quê? Num HD, o nosso preview vai ficar lento e, dependendo da complexidade da simulação, talvez eles não consigam nem simular dentro do HD, e sim só no SSD. Então aqui minha pasta download já é um SSD, então eu vou salvar aqui. Bom, vou selecionar aqui a pasta cache, aqui ele vai pedir um nome, eu vou chamar de tutorial 2 e vou simular. Fiz aqui o nosso cache, agora o nosso cache que funciona, todas as partículas estão cacheadas, então eu posso pular frames, né? Bom, como dito antes, né, vamos falar sobre o retiming. Para a gente poder fazer esse retiming aqui com um novo sistema de partícula, a gente pode só selecionar o nosso particle group, que agora está com o ícone de cacheado. A gente pode vir aqui na linha do map curve, vir aqui em tipos de ponto e colocar soft. E daí a gente pode puxar, quer dizer que a simulação vai começar lenta, vai acelerar no meio e vai terminar devagar. Ou inverter isso, talvez. Bom, mas enfim. Não vai ser o nosso foco hoje. Hoje o nosso foco é estilo. Então. Mas é sempre importante saber que existe essas opções. Né? Então a gente vai começar agora com um rápido look dev aqui de como funciona as coisas. Né? Bom, eu vou começar adicionando o HDRI. Bom, aqui a gente pode escolher rotacionar o HDRI para um ângulo onde a gente tenha mais contraste. Talvez assim, vamos tirar a visualização dele. Joguei ele aqui profundo. E, bom, a gente já começa a ter aqui já nossas partículas. Vamos substituir, vamos apagar o nosso quadrado. Aqui dentro a gente vai voltar aqui para as esferas optimizadas. E a gente vai ter isso, que é sem textura, né? A gente vai vir aqui, a gente vai criar um material, um RS Material. Vamos jogar dentro dos emitters, o mesmo material. Bom, a partir daqui a gente já começa a ter reflexos. Ela já interage já com a luz. Aqui dentro a gente vai vir aqui com Color User Data. E dentro desse Color User Data a gente vai vir aqui em Partículas e Particolor with Alpha.
E agora a gente consegue extrair as informações da cor da partícula para o nosso material. A gente vai jogar um Color Correct. E aqui dentro do Color Correct a gente pode diminuir o gama dele ou aumentar para a gente conseguir trocar a cor. Bom, como eu estou procurando algo mais escuro, mais semelhante com o que a gente já tinha feito aqui anteriormente, então eu vou tentar deixar isso daqui bem escuro. Diminuir o contraste. Diminuir o level scale. Agora as partículas ficam bem escuras. Bom, outra coisa aqui também que a gente pode fazer é substituir essas partículas. Eu vou criar um disco. Esse disco vai ter 1 centímetro. Aqui dentro a gente vai voltar aqui para o nosso Custom Object. Vai selecionar os dois e vai jogar o nosso disco. Aí ele não deixa selecionar. Bom, aqui a gente vai jogar o nosso disco. A partir daqui, o nosso disco lá. O nosso disco vira confete, praticamente o mesmo confete que a gente já tinha usado aqui já com o TioFresh. Aqui agora a gente pode ocultar as esferas do render, as 2 esferas do render. Vamos recarregar. E pode aumentar a força da HDRI. Ó. E olha lá, a gente já tem nossas partículas funcionando e extraindo a cor direto do shader. Que agora é só uma questão de trabalhar mais da maneira como tudo funciona, para começar a extrair resultados mais legais do que só essa simples simulação, né? Aqui para frente a bola completa, né? Igual a que eu já tinha mostrado aqui antes. Olha lá. E é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje. O link do projeto do Behance vai estar aí na descrição, né, para vocês poderem ver o projeto que levou a tudo isso na íntegra, né? E é isso. É nóis. Valeu.